anos, foram tomadas várias iniciativas, estou falando dos últimos 7, 8 anos, para diminuir o número de acidentes do trabalho e, mais especificamente, o número de mortes de pessoas em atividades laborais. Durante esses anos, nós criamos novas normas técnicas, criamos novas normas regulamentadoras, nós atualizamos muitas dessas normas, nós passamos a exigir a capacitação, o treinamento para atividades que até então essa exigência não era clara. Nós passamos a ter uma oferta de equipamentos e de fornecedores como nunca tivemos antes. E apesar de tudo isso, o que é preocupante, e tem sido objeto de discussão recentemente, é que, pelas estatísticas brasileiras, nada disso se refletiu na diminuição desses acidentes. Aí a pergunta é assim, bom, o que está faltando então? O que nós devemos fazer para conseguir mudar essa situação? O que precisa ser feito para alcançarmos o objetivo de uma redução significativa de acidentes e de mortes? Olha, se nós sairmos pelo mercado, consultando, entrevistando profissionais dos vários segmentos, né, que compõem o mercado de trabalho e que estão todos relacionados com a segurança do trabalho, a maioria tem a resposta na ponta da língua. Ou seja, sabe a quem atribuir a culpa pela situação não ser melhor do que é. Se você perguntar aos trabalhadores, o que é muito comum? Eles atribuírem ao patrão. Então, alegam que os empregadores não dão a devida importância à segurança do trabalho, costumam agir com negligência, não fazendo os investimentos que são necessários, como compra de equipamentos de proteção, treinamento, desenvolvimento de protocolos de procedimento, monitoramento e fiscalização como deveria ser feita e por aí adiante. Se você for conversar com os patrões, com os empregadores, as queixas comuns são, primeiro, a dificuldade de implantar as normas, às vezes pela complexidade, o grau de exigência e os custos que elas impõem para a implantação, mas eu ouvi muitas vezes também a queixa de que os próprios empregados resistem às mudanças. É fato que temos uma oferta, então, muito maior de equipamentos e fornecedores de equipamentos do que tínhamos, por exemplo, há 10 anos atrás. Mas já ouvi gente abordar a coisa assim. Olha, esses fornecedores nunca venderam tanto, nunca faturaram tanto como nos últimos anos, sem que isso tenha se refletido na melhora das condições de trabalho ou nos índices de acidentes. Tá. Os fornecedores, pelo seu lado, se queixam da carência de conhecimento que o consumidor, o comprador, a empresa tem para fazer uma boa especificação na hora da compra. Quer dizer, muitos têm dificuldade de selecionar o equipamento que atenda à sua necessidade. Ou pior ainda, adquire o equipamento e não sabe usá-lo corretamente. E aí as consequências do mau uso, o que é? Acidentes, falhas do equipamento, etc. e tal. E é muito comum que a culpa recaia sobre o fornecedor ou sobre a qualidade do equipamento, quando muitas vezes trata-se do mau uso. Treinamentos. Nunca treinamos tantos trabalhadores como treinamos agora. Mas o problema, um dos problemas que é facilmente percebido, é que nós estamos treinando mais em quantidade do que qualidade. Bom, enfim, se você sair entrevistando as pessoas no mercado, todos, ou a maioria, vai ter lá uma resposta na ponta da língua. Vai saber a quem atribuir a culpa pela situação aqui no Brasil não ser melhor do que deveria. O que eu posso dizer a respeito disso é o seguinte: todos estão certos, mas ninguém inteiramente correto. O que eu quero dizer com isso? Todos os segmentos, todas as partes do sistema
tem lá a sua parcela de responsabilidade. Todos têm. Empregados, empregadores, órgãos de fiscalização, fornecedores, todos têm. E isso é importantíssimo. Se nós quisermos realmente mudar a situação atual do país, quer dizer, conseguirmos resultados mais efetivos com relação à diminuição dos acidentes, à qualidade da segurança do trabalho, precisamos ter consciência desse todo. É um sistema composto de várias partes. Então, qualquer ação ou ações, para que sejam efetivas, precisam contemplar todas essas partes. Para sistematizar esse conjunto do qual eu estou falando, eu criei essa matriz. Ok? Ela não vai ter tudo. Por exemplo, eu não vou abordar leis, que é de competência do legislativo. Então eu vou me ater às normas técnicas ou normas de referência e às normas regulamentadoras. Okay? A sequência também que eu vou apresentar não necessariamente acontece dessa forma. Eu só optei por uma sequência tentando ser didático. Então vamos imaginar que a sociedade brasileira percebeu que há uma necessidade. Dentro do nosso contexto, a necessidade é a proteção, a garantia da saúde e da segurança de trabalhadores. Então, para algum trabalho específico, para alguma situação específica de trabalho, a sociedade brasileira entendeu que precisava haver regras para proteger o trabalhador. Bom, através da ABNT, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma instituição, uma associação, uma instituição sem fins lucrativos, não governamental, vai se criar um comitê de estudos com participação de todos os segmentos da sociedade que têm interesse sobre o tema, e aí criar um texto de norma. Okay? Uma vez publicada essa norma técnica, ou norma de referência, como eu falei, ela não é mandatória, ou seja, a ABNT ela não gera leis. Então essa norma de referência, ela vai poder ser utilizada, ela vai servir como base para profissionais e empresas que tenham a necessidade e interesse em segui-las. Mas vamos dizer que a norma técnica por si só não resolve o problema, até porque ela não é obrigatória. E aí, com base nela, pode-se criar uma norma regulamentadora. Especializada, específica para aquela condição de trabalho ou para aquele tipo de trabalho. Okay? O processo de criação da norma regulamentadora é um pouco diferente, mas eu não vou entrar em detalhes agora. A diferença da norma regulamentadora para a norma técnica é que a norma regulamentadora ela é mandatória. Então, uma vez que ela é disponibilizada e é colocada como obrigatória através de uma portaria do Ministério do Trabalho, por exemplo, então todas as empresas do território nacional são obrigadas a cumpri-la. Tá. A partir do momento que ela entra em vigor, normalmente ela é publicada, existe um prazo, né, para as empresas se adaptarem às novas regras, aí desencadeia um processo. Aqui eu coloquei gestão do conhecimento. Já vou explicar por quê. A questão é, a norma regulamentadora foi publicada, está disponível para todos aqueles que precisam e têm a obrigação de cumpri-la. Primeira questão, falando do mercado. Os gestores compreendem o que a norma está exigindo? Eles têm conhecimento técnico para compreender e interpretar a norma? Vamos dizer que a resposta seja sim. Então, assim, eles sabem o que tem que ser feito. A segunda pergunta, eles sabem fazer? Ou seja, eles têm conhecimento técnico e competência para conseguir implantar nas suas empresas, nas suas plantas, aquilo que é exigido na norma regulamentadora? A gente tem visto no mercado que muitas vezes
as normas não são cumpridas, não é por simples negligência, é porque realmente os gestores não sabem como fazer. Eu usei o termo gestão do conhecimento porque ele é um termo mais abrangente. Ele fala de um processo. Que processo é esse? Começa pela obtenção de dados que vão ser trabalhados para se transformar em uma informação. Essa informação ela é organizada, administrada, para estar disponível. Deve ser encontrado meios para que essa informação organizada possa ser compartilhada e até mesmo protegida. Então, em tempos tão competitivos como o nosso, em que conhecimento é poder, muitas empresas têm uma grande preocupação em proteger as suas informações e o seu conhecimento. Tá? Então, eu usei o termo gestão do conhecimento porque isso envolve um processo. Tá? Muito bem, então vamos dizer, saiu aqui as exigências da norma regulamentadora, passa por esse processo de conhecimento, ou seja, o mercado entende o que tem que fazer, depois o mercado sabe fazer, aí vem o processo de implantação. E aí, mesmo sabendo o que deve ser feito e como deve ser feito, a própria implantação vai trazer suas dificuldades. Investimentos de tempo e de dinheiro, superar as eventuais resistências, sejam dos gestores ou dos empregados, porque ambas às vezes podem resistir às mudanças, né? Mas, enfim, como a norma regulamentadora ela é obrigatória, não há opção por parte das empresas de não implantar. E como se certificar se de fato isso está acontecendo? Através da fiscalização. Então, na sequência, vem a ação dos órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, a Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, tá certo? Que vão fazer essa fiscalização, não necessariamente in loco, né? Num primeiro momento pode ser só através de documentação, ou ir até o local, né, para constatar se as exigências normativas estão ou não sendo cumpridas. E, se necessário, quer dizer, se encontra alguma inconformidade, alguma irregularidade, aí eles podem adotar de medidas administrativas. Por exemplo, o Ministério do Trabalho pode multar por uma inconformidade com a norma, ou pode embargar, por exemplo, uma parte da linha de produção, uma parte da obra, ou, dependendo da gravidade da situação, toda a obra ou toda a fábrica. Caso as medidas administrativas adotadas pelo Ministério do Trabalho, por exemplo, entende-se que não estão sendo suficientes, né, para coibir as irregularidades, o próprio Ministério do Trabalho pode recorrer ao Ministério Público do Trabalho, né, que trabalha em conjunto com o Judiciário, para então tentar dar uma solução ao problema. O Ministério Público também pode aplicar medidas administrativas, como, por exemplo, multas, embargos ou outras coisas assim, mas se ele entender que é necessário, ele pode preparar o caso e encaminhar para a Justiça para que seja aberto um processo para julgamento daquela situação. Okay? E aí que a Justiça tome as medidas necessárias, inclusive penais, se for necessário. Ok? Bom, então temos aqui a criação de normas técnicas, normas de referência, que podem ou não vir a influenciar na criação de normas regulamentadoras, que já são obrigatórias, ou seja, têm força de lei, ok? Uma vez vigentes, cabe ao mercado compreendê-las, saber o que tem que ser feito e como ser feito, implantar essas regras, essas normas dentro das suas empresas, das suas plantas, tá certo?
Cabe aos órgãos fiscalizadores garantirem que, de fato, as empresas no território nacional estão obedecendo a essa norma. Cabe a eles também atuarem de forma administrativa diante de uma irregularidade, de uma inconformidade, e, se necessário, levar isso ao campo da justiça para julgamento e eventual penalidade, certo? Todo este processo leva a um aprendizado, porque enquanto isso tudo está acontecendo, é possível você estar avaliando do que inicialmente foi criado, o que está funcionando, o que está atendendo ou não está atendendo. Quer dizer, o que não foi pensado e está servindo como uma brecha para os aproveitadores, ou exigências que são, por exemplo, num determinado momento, né, da história da indústria e tal, são impraticáveis. Então há um aprendizado com isso, e esse aprendizado pode levar ao quê? A uma revisão e aperfeiçoamento das normas técnicas e das normas regulamentadoras, dando início assim ao trabalho. Então isso daqui é só para ter uma ideia de como, de quantos agentes a gente tem aqui atuando para atender a essa tal necessidade que é a de proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. O que me motivou a pensar no tema e tomar algumas iniciativas relacionadas a ele foi a participação num evento do Ministério Público do Trabalho do interior de São Paulo, a 15ª região, que foi voltada à construção civil, e lá surgiu essa questão do que precisamos fazer, né, para poder promovermos as mudanças desejadas, e perguntaram para mim também. Eu estava lá para falar sobre NR35, trabalho em altura, e o que eu considerava como necessário para que a NR35, publicada desde 2012, de fato seja implantada no Brasil. Respondi da maneira que eu pude, mas o assunto é complexo. Então, depois do evento, eu comecei a pensar nele. E isso deu origem a um texto, a um artigo que eu disponibilizei no meu site. O endereço está aqui embaixo da tela. Eu publiquei em outubro. O evento do Ministério Público foi em agosto de 2015. Em outubro de 2015 eu publiquei esse artigo intitulado Por que o número de acidentes não diminui? E o texto parcial desse artigo acabou sendo publicado aqui nessa revista, com o mesmo título, na revista Safe Work. Em novembro, eu consegui realizar um evento que foi organizado para poucas pessoas, mas um grupo seleto, para discutir esse tema. Eu fiz uma apresentação só para situar todo mundo dentro do tema e, na sequência, nós abrimos para um debate. No final disso, um dos participantes sugeriu que a gente não deixasse o assunto parar por aí, porque, de fato, a gente precisa de um conjunto de ações, de preferência integradas, coordenadas, para podermos diminuir o número de acidentes no país. E aí uma das ideias foi criar um fórum nacional, né, para discutir isso. Muito bem. Para dar continuidade a isso, eu estou fazendo esse vídeo, que vai ser disponibilizado na internet, vai ser também, o link vai ser encaminhado para instituições, para empresas, e dentro de algumas semanas eu vou disponibilizar então um texto um pouco mais abrangente do que foi esses artigos. Eu vou dar esse intervalo de tempo porque eu espero que o vídeo estimule pessoas a contribuírem com suas opiniões. Quer dizer, que eu consiga mais subsídios para preparar um documento para então voltarmos a nos reunir e pensar o que e como vamos fazer. Qualquer um que acha que possa contribuir com comentários, com sugestões, por favor, através do meu site, que é esse aqui, né, o endereço de novo vai aparecer na tela,
vocês têm o meu endereço de e-mail, então tem como se comunicar comigo. Tá? No Facebook, então me procurar Spinelli Luiz, vocês acham a minha página profissional, que também é um outro meio de manter contato comigo. Tá? Então, obrigado por esses minutos que vocês dedicaram aí e, por favor, participe, ajude. Vamos fazer a diferença nesse país. Até logo.